Bom galera, antes de tudo, deixa eu te dar um aviso. Eu voltei com o TikTok, porque aqui pelo YouTube é meio complicado você postar algumas coisas. E lá no TikTok é meio 0800, sem problema nenhum. Então eu recomendo que vocês me sigam lá no TikTok para vocês não perderem conteúdo. Caso você queira estar fazendo suporte para os adaptadores Chronozen, Shimatrix e Titan II, aqui no canal, lá no perfil, tem um link do meu WhatsApp. Então basta você clicar que ele vai direto. É só você seguir o tutorial que está passando agora na sua tela, que ele vai levar você ao WhatsApp, beleza? Não me esqueçam também de me seguir no Instagram, que é o @htgplay. Lá também sai todas as novidades, incluindo os stories. É onde eu sou bem mais focado e tô respondendo muitas coisas por lá, beleza? Valeu! É de extrema importância que você preste atenção no vídeo, então para de ser preguiçoso e assiste o vídeo todo, porque se tu errar, tenha certeza que toda a culpa é inteiramente sua. Bom pessoal, a gente tá aqui com os dois Chronozen, beleza? Muita gente me faz essa pergunta: qual é a diferença de um Chronozen para o outro? E a diferença de um para o outro é literalmente nas entradas. Então, ó, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Essa aqui é a lateral da direita de um e de outro. Essa aqui é a parte de cima de um e de outro. E o resto se permanece, igual, tá vendo? Então, a diferença de um para o outro está nas entradas, porém o funcionamento do mesmo é igual. Não se tem diferença do funcionamento, ele faz a mesma coisa, que é ler script. Não tem isso de versão mais forte ou versão mais fraca. Porém, o seguinte, entenda que o Chronozen mais recente, você tem que ver qual o número de série que você comprou. Por exemplo, esse Chronozen aqui eu comprei há 2 anos atrás e esse Chronozen aqui eu comprei há 4 anos atrás. Esse aqui não deu problema nenhum, seja de entrada, seja de saída, seja de leitura de script ou algo do tipo, ou até mesmo o visor ficar bugado. Já esse aqui, em menos de 6 meses deu um problema, tá certo? Que foi no visor que ele fica bugado. Então, por exemplo, esse aqui já levou até descarga elétrica e ficou normal. Esse aqui tomou a primeira descarga elétrica, já fudeu o sensor do LED dele. Dá pra ver sim o OLED, porém ele fica todo bugado, tá certo? Porém, não quer dizer que o OLED está perdido, que você perdeu o Chronozen. Não perdeu, porque existem os comandos, os scripts de full comandos, que é que você faz direto pelo controle, tá? Então a diferença só tá na parte de esse aqui eles tiveram mais querer em fazer, e esse aqui foi tipo assim, foda-se e vai vender do mesmo jeito. Então vocês têm que tomar cuidado com o número de série, tá certo? Ambos funcionam igual, tá certo, pessoal? Funcionam igual, tá? Então, diferente das entradas, a única coisa que você vai aprender nesse vídeo hoje é como tá atualizando o seu Chronozen e como tá adicionando scripts, tá certo? Seja de comunidade ou de fora, tá bom? Então, vai ser muito simples e fácil. Beleza? É bem tranquilo. Então a gente vai entrar no site da Collective Minds, beleza? Então o site é chronomax.com, vou estar deixando na parte daqui de baixo da tela. O site é esse e vocês vão dar um toque para baixo e vão procurar a aba de downloads. Então você vai baixar o aplicativo do Chronozen, que é chamado de Zen Studio. Lembre-se, a versão que você está vendo nesse vídeo possa ser que não seja a que você está vendo depois de 1, 2, 3 anos, tá certo? Porém, o método de estar atualizando é igual. Não é obrigado você seguir ou utilizar a versão que está aqui. Possa ser que no futuro seja 1.7.8 build 950. Tá certo? E a versão do firmware é 3.5.8, tá certo? Então é muito importante você entender isso, tá? Depois que você fez isso, você vai baixar o aplicativo, tá? Ele vai entrar na sua aba de download, beleza? E aí o que é que acontece? Depois que você baixa o aplicativo, ele vai te dar esse ícone aqui, ó, que vocês estão vendo, tá certo? Ele vai te dar esse ícone aqui. Você dá 2 cliques nele e ele vai abrir essa tela aqui, ó. Tá vendo? Ele vai abrir exatamente essa tela que é para você estar adicionando e instalando o Zen Studio, beleza? Então você vai apertar Next, Agree, Install. E aí ele vai estar instalando exatamente dessa forma aqui. Se você tiver seu PC todo atualizado da maneira certa, ele vai atualizar. Caso você não tenha seu PC ou notebook atualizado, o que é que você vai fazer? Ele vai dar um erro falando que está faltando o firmware 1.8. Se tiver faltando isso, aí você vem aqui no seu computador e procura por aqui, ó, verificar
se há atualizações, que ele vai te dar essa tela aqui. E aí você aperta verificar se há atualizações, tá certo? Que ele vai dar automaticamente a versão do framework certa, que é 1.8 alguma coisa. É só você atualizar. Vai demorar porque muitos de vocês não atualizam seus computadores. Porém, isso é só se acontecer o erro. Se não acontecer o erro, você vai estar funcionando nele normalmente, tá certo? Então, depois que você fez isso, verificou se teve a atualização, aí você tenta instalar novamente, que ele vai passar novamente. Depois que você instalou, ele vai te dar o aplicativo do ZenStudio. Clicando nele, ele vai carregar uma tela que está no outro monitor, você não vai conseguir ver. Ele vai carregar uma tela e vai abrir exatamente essa opção aqui, que é o ZenStudio. Como você, vou mostrar aqui na câmera, como você não atualizou nada, não colocou nada no seu ChronoZen, tá certo? Você precisa atualizar ele. Então, para isso que servem as entradas superiores, que são as de cima. Essas entradas são entradas de atualização e autenticação de console, tá certo? Essas entradas da lateral direita são entradas para você mexer apenas no ZenStudio. Fora isso, essas entradas não fazem nada demais. É só para você adicionar script e configurar o ChronoZen pelo ZenStudio, caso você jogue de mouse e teclado. Então, beleza? Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo de tudo é você conectar o ChronoZen ao seu computador. Conectou o cabo que vem nele, tá certo? É muito importante você saber que vem, nessa versão aqui nova, vem 4 cabos e nessa versão aqui vem 3 cabos. Você vai pegar o cabo e vai conectar na parte de cima do ChronoZen. Ele vai ligar, exatamente como vocês estão vendo aqui. Não é porque seu ChronoZen ligou que ele vai estar funcionando 100%, tá, pessoal? Nos próximos vídeos eu vou explicar exatamente sobre isso. Então, assim que você conectou o cabo, beleza? Você vai virar o ChronoZen de cabeça para baixo, certo? Vai pressionar o único botão que ele tem. Pressionou o único botão que ele tem. Quando você virar de novo, ele vai te dar a opção Zen Bootloader, que isso é ele entrando na forma de atualizar. Depois disso, você vai vir aqui na parte do ZenStudio e vai apertar em Open Online Update Tools. Fazendo isso, ele vai abrir automaticamente uma porta de uma entrada para você atualizar o seu ChronoZen. E aí você vai apertar em Connect. Fazendo isso, ele vai te dar a opção que você quer fazer. Só funciona se estiver aparecendo isso. Se não aparecer nada, o seu PC não reconheceu o seu ChronoZen. Clicou nele, apertou em conectar, ele vai dar todos os dados do seu ChronoZen, incluindo a versão. O meu já está atualizado. Então, depois que você fez isso, você aperta em Latest 2.2.14. No seu possa ser que esteja mais, tá certo? Caso você queira fazer o downgrade nele, você pode também fazer o downgrade no seu ChronoZen, tá? É só escolher a versão e apertar. Feito isso, apertou aqui, você vai aguardar o seu ChronoZen atualizar. É muito importante que você não desplugue o ChronoZen, não tenha uma entrada ruim do seu computador, sempre conecte o seu ChronoZen na melhor entrada, assim não passa por erro, tá certo? Porque o ChronoZen recebeu um erro de atualização, você tá muito ferrado, beleza? Depois que atualizou, ele entra nessa opção e aí, ó, seu ChronoZen já está atualizado, beleza? Aí você pode me perguntar assim: pô, HTG, mas como eu sei que o meu ChronoZen ele está atualizado e conectado? Perceba aqui, quando você aperta o OK do ZenStudio, ele não vai dar nada, tá certo? Por quê? Porque o ChronoZen está conectado pela entrada de cima, tá certo? Para você fazer o seu ChronoZen ser reconhecido no ZenStudio, você tem que conectar o ChronoZen pelo cabo da lateral direita, tá certo? E aí você sabe que ele está funcionando. O que é que você vai fazer? Eu vou deixar exatamente aqui e vou abrir a tela do monitor, tá certo? Ó, perceba que o ChronoZen, ele toda vez vai dar esse erro de que não está conectado, beleza? Quando você pegar o seu ChronoZen, ó, pegou o ChronoZen, conectou, deixa eu fazer assim de frente que é mais fácil. Pegou o ChronoZen, conectou o cabo na direita, automaticamente ele vai ser reconhecido no programa do ZenStudio.
tá certo? Agora eu vou dar uma pausa nessa parte aqui e vou mostrar a vocês o que é que acontece quando você não atualiza o seu Chronozen e já conecta ao cabo da direita, beleza? Pronto, voltei aqui. Eu baixei a versão do meu Chronozen, tá certo? A versão que a gente tá fazendo aqui do teste. Vou pegar o cabo, beleza? Ó, peguei o cabo. Ó, perceba que da versão anterior, quando a gente fez tudo certo e deixou ele atualizado, funcionou normal, tá certo? Eu vou apertar OK aqui para vocês verem que não tem nada conectado, ele vai dar o erro novamente, tá certo? Isso não é um erro, tá? Mas é ele pedindo para que o Chronozen seja conectado ao computador da maneira certa. Tá, o cabo aqui, conectei na lateral direita do Chronozen. E ele dá esse erro. Esse erro aqui, pessoal, é pedindo para você atualizar o Chronozen para a versão mais recente. O Zen Studio ele só vai funcionar com o Chronozen quando ele estiver na versão atualizada, no firmware 2.2.14, que é o que a gente está fazendo desse vídeo. Possa ser que no futuro seja um outro. Então, o Chronozen, quando você não deixa ele atualizado, ele dá esse erro aqui. Beleza? Então, estamos acertado aí, né? Isso aqui é para vocês não terem mais erro, tá? Eu vou atualizar o Chronozen novamente e aí a gente vai dar continuidade. Pronto. Então vamos lá. Já atualizei o Chronozen, vou estar adicionando ele pelo cabo na direita. Fazendo isso, ó, quando ele está atualizado, não traz erro nenhum. Beleza? Não vai trazer erro, nada do tipo. E aí a gente vai para a parte mais simples, que é o que você tem que entender o que é cada coisa. O Library, ele é a parte de configuração e adicionar script, ou seja, todos esses scripts aqui gratuitos se tem na parte do Library, ou seja, você tem até um total de 179 páginas, não, 221 páginas para você estar procurando o script que você quer, tá certo? Então é bem simples. O compiler é para você estar adicionando o script, o programmer é para você estar adicionando os game packs que se vem no Chronozen, tá certo? Deixa eu botar um pouco a tela mais fechada para vocês conseguirem ver a parte da esquerda. Não, tá assim. Então, aqui está a parte dos game packs e no programa é dividido pela pasta, então você pode achar uma pasta para estar adicionando o game pack dessa forma, pelo próprio game pack, que é o nome Zen, que tem todos os scripts aqui, GPC Script, que é de acordo com o compiler, vocês vão ver mais na frente. Aqui é para colocar configurações de controle específicas, isso aqui é tudo do Chronomax, tá? Aqui é para salvar, aqui é para voltar os scripts que tinha antes, mas se você resetou, não volta. E aqui é para jogar na lixeira as coisas, beleza? Então, vamos lá. Eu vou estar te ensinando a como estar adicionando script, fechou? Então, vamos lá. Você quer estar utilizando script Game Pack, você vem aqui na aba Zen, clica e arrasta. Os scripts Game Packs, eles abrem essas telas, mas não são todos os Game Packs que abrem essas, tá? Então, eu vou te mostrar um exemplo aqui. Cadê? Do Military, tá? Esse bin. Tudo que tem o nome bin não abre, ó. Perceba que não abre tela. Aqui tá explicando apenas as configurações e dando o link do Discord. Toda a configuração, quando aparece um Game Pack dessa forma, é direto pela tela do Chronozen, tá? Além disso, a gente tem a forma de script GPC, ou seja, é de acordo com o Library. Tem 3 formas de estar adicionando script GPC, tá certo? Você clica no disquete, ele vai para o Programmer automaticamente, vem no Programmer, aperta nessa opção aqui, que ele dá o script que está no compiler, e aí você adiciona. Então perceba que ele ficou na cor preta, tá certo? No Game Pack, para você voltar, é só abrir aqui. A outra opção de você estar adicionando o script é literalmente fazendo o famoso copia e cola, que é você, por exemplo, abrir o arquivo, certo? Aí você Ctrl C em todo o script, vem aqui no Chronozen, ó, aperta em File, New, GPC Script, Ctrl A, Ctrl V e aí adiciona o script por completo. E a última opção é literalmente você pegar o arquivo do script, exatamente aqui, ó, vou deixar aqui, ó, copiou e soltou, ele automaticamente vai ser adicionado, fechou? Então é assim que você adiciona script GPC, tá certo? E também Game Pack.
tem uma outra opção que é você estar adicionando script. Deixa eu salvar aqui para vocês verem salvando. Tem uma outra opção que é para você adicionar script, que são os scripts de Marketing API, ou seja, que é fora do Zen Studio. Quando você aperta Success, significa que ele adicionou e ele fica salvo, tá certo? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, para você estar configurando script e baixando script de Marketing API, você não pode deixar o Zen Studio aberto, tá certo? Não pode, tá? Pronto. Aí, é isso que acontece quando você deixa o Zen Studio e o Marketing API aberto, tá certo? Eu vou apertar OK, o Zen Studio vai fechar, tá? E aí a gente vai abrir o Marketing API. Entrou no Marketing API, o site é exatamente esse aqui, eu vou estar deixando embaixo. Você aperta em Connect, que ele vai dar a opção do ChronoZen. Só aparece Chronos Bridge se tiver conectado na lateral direita, no caso. Apertou em conectar, ele vai dar todos os programas que a gente configurou. Perceba que tudo que eu salvei no Zen Studio, ele deu automaticamente aqui. E aí você escolhe os scripts. Você pode apertar em Game Packs, tá certo? Você pode apertar em My Scripts e vai aparecer os scripts de terceiros, que no caso é Marketing API. Então, por exemplo, a gente vem aqui no Tailor Drift, vamos pegar um script novo dele, que é o FPS Killer, e a gente adiciona. E aí aperta em Programa. Você aguarda, beleza? Aguardou, ele vai salvar, tá certo? Ele aguardou e ele vai salvar. Tem que aguardar até sair tudo. Salvou, deu tudo certo. Aí agora, ó, deixa eu fechar aqui e deixa eu te mostrar o Zen Studio, como é que esse script fica. Ó, perceba que ele carregou normal. Quando a gente vem aqui no programa, ó, a gente aguarda. E aí é dessa forma. Então, Script Game Pack, ele sempre vai dar essa opção, tá certo? Mas também tem a configuração direta. GPC Script, que é de fora, ou seja, por outras pessoas que criaram, e tem o GPC Script API, que é do Marketing API de outros criadores. Então percebam que cada um funciona de uma forma diferente. O que você não pode esquecer também é que o ChronoZen ele possui slots. O que são slots? São do 1 até o 8. Então você pode estar adicionando vários scripts de vários jogos até o slot 8, mas se você quiser estar adicionando o mesmo script de um mesmo jogo, você pode também estar adicionando nos 8, beleza? Depois de tudo é só salvar, tá? Aqui no device é para você resetar, apagar Bluetooth e tirar várias coisas. Recomendo que você sempre deixe na opção alto se você joga no console, tá? No PC vai ter um vídeo específico. E o MK Settings é toda a plataforma para você configurar o mouse e teclado. Bom, pessoal, agora que tu sabe disso, de resto, é só você aguardar os próximos vídeos, beleza? Valeu, falou e fui! Se você chegou até aqui, é porque você assistiu o vídeo por completo, então eu recomendo que para você não sair do foco do assunto, veja um desses vídeos que eu estou indicando aqui agora na tela. E não esqueça de dar um like, se inscrever e ativar o sininho para receber as novidades do canal. Não esquece, é uma troca, eu te ajudo com informação e tu me ajuda fortalecendo o canal, fechou? Tchau!